está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, 1º de outubro de 2019. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, já com um tchauzinho pra turma do Facebook, que a gente já tá ao vivo aqui na nossa live de abertura. Corre pro Facebook pra conhecer a gente aqui com imagens do debate. Marcela, dê bom dia para Melissa Cavalcante. Ô, irmão, bom dia. Tá acompanhando a gente pelo Face, né, Melissa? Muito bom. Dá bom dia, Marcela, pra Noemi. Bom dia, Noemi. Deixa eu puxar pra cima aqui, porque a gente começa lá e faz o possível. Pedro, bom Tiago, Cris, Jona Dark, Carmen, Glazi, Evaldo, Sônia, Suzete, Giane, Ronaldo, também para Lene, Maria Helena, Laudiceia, Fátima, Adélia, Célia, Isa, Eduardo, Aline, também para Fábio, Carmen, Valéria, Dilma, Zezé, Helena com E, Dilma, já falei da Dilma, né? Falou muito da Dilma, hein? Marcione, a Fátima, o Jorge, o Gilson, a Renata, a Aline e muito mais. Esse povo de Deus está nos acompanhando agora, vai celebrar com a gente o aniversário de quem hoje, Marcela? Os pastores, 968038319 é o WhatsApp, onde a gente celebra com você o aniversário do seu pastor. Você manda o nome dele, o nome da igreja, também pode ser da esposa do pastor ou do esposo da pastora, caso não sejam pastores. E aniversário da sua igreja, também pode. Só conta pra gente quantos anos a igreja está fazendo, que a gente quer orar no final. Muito bem, Marcela, vamos apresentar os nossos debatedores, por favor. Depois eu vou te explicar por quê. Vamos começar lá pela direita. Pastor Luiz Antônio Vieira, dá um tchauzinho, pastor, pra câmera. Ao lado dele, reverendo Júlio César, dá um tchauzinho também pra câmera. Ao meu lado direito, pastor Wesley Fontes. E ao meu lado esquerdo, a nossa menina da mesa estreando hoje, pastora Sabrina Estelete. A Carlinha Leite está dizendo aqui, uhul, pastora Sabrina. A pastora Sabrina, tá vendo? Eu peguei a cola e já falei errado o nome dela. O que você falou? Eu falei estética. Eu sou o nome de uma adolescente. Sim, mas Estelete, muito bem. Muito obrigado a você que está nos acompanhando aqui pelo Facebook da 93 FM. A você que nos acompanha também no nosso Spotify da 93, tem lá o nosso podcast do Debate 93. Só procurar no Spotify Debate 93, nós vamos estar juntos lá também, com a graça de Deus, com a qualidade maravilhosa. Quem está nos acompanhando pelo aplicativo, também pelo site da rádio, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos juntos aqui na melhor. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Tema 01 do programa de hoje. Eu convivo com pessoas que têm hábitos que não são iguais aos meus e por isso eu sofro muitas críticas. Mas quando eu leio a Bíblia, eu vejo que Jesus andava, era com pecadores e aqueles que eram considerados péssimas companhias. Como escolher com sabedoria aqueles que irão caminhar ao nosso lado? Quais os sinais que indicam que uma pessoa é de má índole e que esses valores estão sendo absorvidos por mim? Como serei eu a pessoa que irá influenciar e não ser influenciada, hein? Quero saber a sua opinião, querido pastor Luiz Antônio Vieira. Seja muito bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje, pastor. Pois é, JR. Vivemos num tempo que agrava-se muito mais essa questão, até dos tempos de Jesus, né? Que já era complicado. E que bom que Jesus veio para nos dar os nortes, para mostrar que é possível sim. E o Senhor Jesus mesmo disse que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Lembro de um livro muito interessante que diz sal fora do saleiro. O sal no saleiro não vale nada, então nós somos luz e sal. É para iluminar e salgar mesmo. Meu pai, quando éramos criança, era o único crente na rua
em que morávamos. E o apelido dele era O Bíblia. O Bíblia. E era um tratamento pejorativo. Tratavam meu pai de O Bíblia pejorativamente, como uma coisa estranha. Só que ele usava isso a favor do evangelho. E ele era o Bíblia, ele sentia-se honrado. Então vivemos nesse mundo mesmo de discriminação. Só que estas pessoas é que precisam de nós. Eu tenho dificuldade, sabe, eu, como batista que sou, fui criado dando bom dia e boa noite, mais recente, graça e paz, mas a paz do Senhor não. Mas eu aprendi, pois é. Boa, então, boa, vai lá, continua. Mas eu aprendi com meu pastor que a gente deve dar a paz do Senhor sim, mas aonde? É o que eu faço. Quando eu entro num botequim, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. E às vezes eu entro num botequim de propósito mesmo, até finjo que vou tomar um refrigerante, uma água, e saúdo com a paz do Senhor para vocês. Aí todos me olham espantados, porque ali é que eu entendo que precisa da paz do Senhor. Jesus diz, se você chegar num lugar, saúda com a paz. Se eles receberem bem, se não receber, sacode a poeira do vosso pé e vai embora. Então esse mundo precisa mesmo que a gente salgue. Então, ao contrário de nos afastarmos dessas pessoas, temos é que nos aproximar mesmo. Não é fácil, mas se fosse fácil não seria para nós, né? Pastor Wesley Fontes, muito bom dia. Como analisa o senhor esse assunto, pastor? Bom dia, J.R. Vargas, debatedores, ouvintes. Muito bom dia a todos vocês. Então, eu estava dando uma olhada aqui, a gente tem que definir o que é hábito, né? Para que nossos ouvintes possam aí estar na mesma sintonia que a gente. Então, hábito é a ação que se repete com frequência e regularidade. Também é o comportamento que alguém aprende e repete frequentemente. Também, maneira de se comportar, modo regular e usual de ser, de sentir ou realizar algo. E a Bíblia, ela nos ensina o seguinte, Salmos 1, né? A primeira coisa que veio à minha mente. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, muitas vezes, o meio que nós frequentamos, ou os amigos que nós escolhemos, nós temos que selecionar melhor. Tem oportunidade, por exemplo, no trabalho você não vai escolher as pessoas que vão trabalhar contigo, mas o seu ciclo de amizade você vai escolher. E se essas pessoas têm hábitos que estão provocando ou que estão te levando a ter maus hábitos, você deve evitar. Um exemplo, você não tinha o costume de ouvir música secular. Agora você se relaciona e está no meio de pessoas que ouvem música secular. E começa a pegar esse hábito de ouvir música secular, estou dando um pequeno exemplo. Então isso daí já está te influenciando. Você não está conseguindo influenciar. Pode dar outro exemplo para poder ajudar aqui? A pessoa do trabalho, o grupo do trabalho sai toda noite, ou toda sexta-feira, ou toda quinta, escolhe lá o dia, e eles saem e dão aquela esticadinha, o pessoal chama de happy hour, não sei o que há de rap nessa hour aí, mas eventualmente a pessoa não tinha esse hábito, e aí ficou aquele hábito, né? Toda semana X acontece isso aí poderia ser também inserido nessa prática que você está falando. Também, e um hábito também, as pessoas saem, e um hábito sai com pessoas do trabalho e as pessoas às vezes tomam bebida alcoólica, cerveja, e aquela pessoa já tem uma fraqueza, uma dificuldade nessa área. Então tem que se evitar. Eu conheço pessoas que eu encontrei, não, pastor, eu estava ali, mas eu estava bebendo meu Guaraná, eu estava bebendo minha Coca-Cola, meus amigos estavam bebendo chopp, cerveja, mas eu não, pastor. Mas eu falei, mas você não tinha uma dificuldade nessa área? Você não tinha dificuldade para superar? Quando você estava lá no mundo, você não gostava de beber? Não, eu gostava mesmo. Então, você vai ter a tendência de voltar. Não, pastor, pode ficar tranquilo, pastor. Estou firme na rocha. Não passou 1-2 meses e, infelizmente, a pessoa também estava... Tropeçou. O problema é quando começa, por exemplo, com a cerveja sem álcool. Não, mas eu tomo a cerveja sem álcool. Da sem álcool para com álcool é um pulinho, né? Reverendo Júnior César, bom dia, bem-vindo. Como pensa o senhor esse tema, pastor? Bom dia, JR. Bom dia, queridos, também. Deus abençoe a vida de vocês, que temos um grande debate. Primeiro eu quero cerrar fileiras aí com o ouvinte, né? Porque eu acho que todos nós, em maior ou menor escala, nós nos relacionamos com pessoas que têm hábitos diferentes de nós. Até porque nós somos criados em lugares diferentes e viemos de culturas completamente diferentes.
A questão é o hábito. Que tipo de hábito é esse, né? A gente tem que pensar, porque, por exemplo, existem pessoas que têm hábitos que são moralmente duvidosos, que são eticamente comprometedores, hábitos até que são criminosos, né? E eu tenho que avaliar isso. Será que realmente convém eu estar ao lado dessas pessoas? Em contrapartida, a gente não pode viver um evangelho individualista, porque o cristianismo ele é extremamente relacional, né? E é relacional em diversos níveis. A essência dele é relacional. Então, assim, relacional a partir do momento que eu me relaciono com Deus, que eu me relaciono comigo mesmo, que eu me relaciono com o próximo, e um nível além que a gente não costuma abordar. Quando eu me relaciono com alguém que eu tenho certeza que não tem nada para me dar em troca e não merece o relacionamento que eu tenho com ele. Porque Jesus diz que se eu me relacionar ou amar quem me ama, não há recompensa nenhuma. Então, eu devo fazer isso com pessoas que declaradamente não tem nada a oferecer. E aí eu poderia comparar, JR, Jesus e eu, vamos pensar assim, né? Jesus seria a pessoa sendo criticada por se relacionar com alguém que sou eu, que tenho um hábito diferente do dele, entende? Mas Jesus, em vez de ser influenciado pelos meus maus hábitos, ele influenciou os meus maus hábitos e transformou os meus maus hábitos em bons hábitos. Entende? Eu acho que a questão é essa. Jesus também foi criticado por andar com pessoas de procedência duvidosa, mas mesmo assim, ele continuou andando com elas e transformou a vida dessas pessoas. A questão é qual era o objetivo dele, né? No ministério dele, até o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 10, narra o encontro dele com publicanos, com os colegas de Mateus. E aí você tem um objetivo. Aí os religiosos estão do outro lado lá e dizem assim, olha lá com quem que ele senta. Aí ele fala, os sãos não precisam de médico, né? E sim os doentes. Quer dizer, traz essa reflexão, mas é sempre bom a gente identificar que havia uma questão ministerial. Sim. Não é isso, querida pastora Sabrina Stellet, bem-vinda ao Debate 93. Obrigada, bom dia a todos os debatedores, pastores, bom dia JR, bom dia aos ouvintes e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero aqui só terminar o que todos falaram com muita propriedade. Eu separei também Salmos primeiro porque eu penso que Salmos de número 1 fala sobre conduta e caráter, né? Porque às vezes a gente, quando lê o texto por si só, a gente pensa numa geografia. Alguém que vai até assentar-se com quem não deveria. Mas é muito mais profundo quando Salmos está falando sobre a sua conduta no dia a dia, o seu caráter, as suas escolhas. E aí, claro que eu separei Mateus 9:11, né? Porque fala de uma atitude com propósito. Jesus aqui realmente foi apontado, né? E os fariseus estavam dizendo, olha lá o mestre de vocês, né? Olha com quem ele escolheu comer. E é claro que aqui Jesus não se perdeu do propósito. A grande questão é que nós, principalmente nos dias atuais, vamos andar com mais pessoas que são diferentes de nós no nosso dia a dia do que da própria fé. Porque às vezes a gente está dentro da nossa comunidade cristã e é muito fácil porque pensamos iguais, queremos as mesmas coisas, mas ser a luz e o sal da terra, como o pastor bem disse aqui hoje, é quando nós estamos do lado de fora e sabermos também que somos agentes de influência, não numa questão pessoal apenas, mas por um propósito de vida. E eu quero aqui também falar a questão de que nós precisamos entender a nossa humanidade de quem tem Cristo e saber se a nossa personalidade também, dentro de onde estivermos, ela influencia ou ela é facilmente influenciável. Essa reflexão, acho que ela é fundamental. Eu queria até perguntar para os nossos ouvintes se, assim, na experiência deles, entendeu, ouvinte? Na sua experiência, você acha que você é mais influenciado ou você influencia mais? Você já teve uma experiência, assim, um caso na sua vida em que você acabou, assim, evangelizando uma pessoa, fruto do seu relacionamento com ela, do dia a dia, e essa pessoa foi conhecendo o evangelho e a obra de conversão é do Espírito Santo de Deus? A gente tem que lembrar sempre disso, porque o evangelho não é uma venda que você faz, senão eu vendi o evangelho para ele, ou eu ganhei esse indivíduo. Quer dizer, se a gente ganhar alguma coisa, a gente perde rápido, mas
Quando quem ganha é o Espírito Santo, a obra é clara. Lógico, eu sei que é uma expressão. E o outro lado, também, se você já teve, estava indo bem e tal, mas aquilo te envolveu de uma forma e você despencou espiritualmente. Essa sua fala pra gente é importante. Eu queria que você, por favor, compartilhasse conosco pelo WhatsApp, que é o 96803-8319, 96803-8319, 96803-8319. E para ilustrar, eu trago o texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que é um clássico. Clássicos ajudam a gente. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Diante da mesa, esse texto e a aplicação do mesmo a este tema sobre o qual nós estamos conversando. Muito bem, JR. Eu até queria ilustrar também. E antes pedir perdão ao próprio JR, como os ouvintes e os debatedores aqui. JR, depois de um trânsito horrível, chegamos aqui meio sobressaltados, né? Não dei bom dia para ninguém, me desculpe a todos, viu? Bom dia. Bom dia. Deus abençoe a todos e paz do Senhor também, né? Amém. Muito bem, não tem nada contra a paz do Senhor, muito pelo contrário. Muito bem, só que acho que tem que dar a paz do Senhor para quem não tem a paz. Tá bom. Eu quero dar 2 exemplos aqui. Quando eu cheguei numa empresa para trabalhar, logo uma equipe, poucos dias depois, tivemos um almoço de confraternização, um almoço. E numa churrascaria estávamos ali e só havia um colega que sabia que eu era evangélico. Naquele momento que o almoço foi servido, eu baixei a minha cabeça e comecei a orar. E eles conversando, batendo papo. Um que estava próximo assim, pegou no meu braço, me balançou e falou: Luiz, está passando mal? Aí um outro que estava na ponta, esse que sabia que eu era evangélico, falou: sou seu burro, ele está orando. Aí ficaram assustados e começaram a me perguntar: mas como é isso? Por que isso e tal? E o assunto ficou assim. E todas as vezes que saímos para almoçar, agora eu já não orava mais sozinho para mim. E já o nosso chefe da equipe pedia para que eu orasse por todos. Algo semelhante quando eu cheguei em Piabetá 30 anos atrás, eu gostava de jogar futebol. Dizem que eu jogava mais ou menos. E eu fui convidado para jogar num time lá de futebol, de comerciantes e tal, empresários. E quando eu cheguei no futebol, confirmei, alguém lá também pediu se eu podia fazer uma oração. Claro que eu fiz a oração naquele grupo. E assim, todas as vezes que íamos jogar, eu era o orador oficial, literalmente. Simplesmente, daquele grupo ali, nós ganhamos alguns para Cristo Jesus. Com o simples ato de chegar num time de futebol de incrédulo, que eu era o único evangélico e pastor. Então, eu poderia dizer: não posso jogar nesse time que é de incrédulo, só vou jogar no time da igreja. Eu jogava no time da igreja, mas fui convidado, fui lá e foi uma bênção. Então, a gente pode e deve influenciar. Ser influenciado nunca, mas influenciar sempre. JR, me permita quebrar todas as regras hermenêuticas aqui para fazer paráfrases e metáforas em relação a isso que você está falando, tá bom? Então, não vou me aprofundar no texto, vou só dar exemplos. Perceba, Jesus está andando com uma multidão que, na ótica de alguns religiosos da época, era uma multidão que não merecia ser salvo, não merecia atenção e nada disso. Uhum. Provavelmente a postura desses religiosos era: as más conversações corrompem os bons costumes. Você vai se tornar como eles, certo? E a palavra de Jesus, ou a postura dele seria: mas se não tiver profecia, essas pessoas se corrompem. Então Jesus se relacionava com elas. Aí, para a gente não ficar só nos religiosos, vamos à casa de Zaqueu. Essa multidão que era discriminada, que era ralé, que todo mundo dizia que ia corromper Jesus, quando Jesus vai à casa de Zaqueu, que é um chefe de publicanos, a multidão fica do lado de fora e Jesus entra. E a multidão está dizendo: Jesus, esse cara aí não. A ralé, que era discriminada pelos religiosos, estava dizendo que Zaqueu era pior do que elas e Jesus não deveria dar atenção. Então essa multidão estava dizendo: as más conversações corrompem os bons costumes. Mas Jesus estava dizendo: se não tiver profecia, esse cara morre. A salvação chegou a essa casa. O que eu estou querendo dizer com essas metáforas e paráfrases aqui? Eu estou querendo dizer que a gente muda de lugar com muita facilidade, entende? A ouvinte está dizendo: eu convivo com pessoas. Né? Não há como fugir disso. A gente sempre vai conviver com pessoas que têm hábitos diferentes de nós. O que a gente tem que julgar, como o JR está falando, é a influência. Porque o apóstolo Paulo, ele deixa claro quando ele diz que nós não devemos ser modelados pelo presente século,
Mas ele diz também que a gente precisa ser transformado pela renovação da nossa mente. E ele diz aos Filipenses que tudo aquilo que é bom, puro, verdadeiro, louvável, se alguma virtude há, seja isso que ocupe os nossos pensamentos. Ter a mente de Cristo é o que nos impede de ser corrompido. Mas é também aquilo que faz com que outras pessoas não morram, não se corrompam. Olha aqui um ouvinte nossa pelo WhatsApp dizendo, eu despenco facilmente do evangelho. Às vezes eu penso que eu não sei nada sobre a vida cristã. Acho que nunca influenciei alguém ao evangelho. Tentando voltar para Cristo há pelo menos uns 20 anos, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Aqui eu quero trazer uma palavra de encorajamento e de dizer, talvez você esteja procurando o caminho errado. Não tá tão longe assim, não. 20 anos? Não tá tão longe assim, não. Talvez você esteja fundamentando a volta em mudanças, em transformações que você tenha que ter antes disso. Lembra que o evangelho é que muda a gente. É que muda a gente. Mateus não mudou para seguir a Jesus. Mateus foi mudado enquanto seguia Jesus. Isso. Então, faz uma diferença enorme quando você tem um posicionamento de não, eu quero voltar para Cristo e começa a ter uma conversa com ele sobre esse assunto. Jesus nos acolhe, ele é amoroso. Um ouvinte aqui dizendo, JR, eu comecei a namorar um americano, ele não era cristão, mas eu falei muito de Deus para ele se converteu para a glória de Deus, eu moro aqui em Atlanta, diz aqui uma de nossos ouvintes. É bom relembrar, não sei qual a opinião da pastora sobre esse assunto, que namoro não é evangelismo. Não namorar não é uma estratégia. É isso, pastora? Não namorar não é uma estratégia de evangelização. E que na maioria das vezes dá errado. Quando na minha igreja são muitos jovens, e quando eu estou em aconselhamento, principalmente com as meninas, né? É a questão de não procurar fora do arraial. Por quê? Porque na maioria das vezes você sai ao invés de permanecer na presença. Por quê? Porque Romanos 12 vai dizer sobre um padrão. Nós temos um padrão. E quem renova a nossa mente é o próprio Espírito. E quando o Espírito Santo nos dá esse padrão, a gente entende que o mundo não serve para muita coisa, é claro. Aí você vai dizer, pastor, a gente vive no mundo, é óbvio. Comemos, vestimos, porém o Espírito Santo nos dá equilíbrio e discernimento para entendermos que a maioria das coisas não serve para nos aplicar na vida em Cristo. Quando eu digo assim, parece que eu estou falando do 80, né? Do extremismo, do 880. Não, eu estou dizendo de uma vida em Cristo, quando a gente faz uma escolha já sabendo, porque quando você tem o Espírito Santo, você já sabe, porque ele te faz discernir o que é certo e o que é errado. E a maioria das vezes a gente diz que não entendia, não sabia, vai por um caminho já sabendo que não poderia fazê-lo e fazemos. Então, se eu posso deixar um conselho aqui hoje não tente converter ninguém namorando. Ore enquanto está sozinha, pedindo a Deus, com detalhes sim de riquezas em oração, porque assim funcionou comigo, quero dizer com propriedade, né? Pedindo a Deus, não estou falando de estereótipos não, estou falando de alguém com conduta, com retidão, com o mesmo Cristo que você. E aí eu falo, não busca lá fora não, o Senhor vai te mostrar alguém do lado de dentro. Olha aí, o ouvinte dizendo, JR, graças a Deus eu sou muito procurada pelas minhas irmãs em Cristo para desabafar. Assim, eu acho que eu não sou influenciada. Assim, eu acho que eu estou influenciando, que elas me procuram. Aí ela termina dizendo, como dizia a minha avó, diga-me com quem andas, eu te direi quem tu és. Muita gente diz que quem disse isso foi Jesus. Jesus não falou não, foi a avó dela, viu? A avó dela que falou. Outro ouvinte dizendo, na empresa em que eu trabalhava, JR, as meninas saíam para beber, sabe? E no ambiente de trabalho era uma fofocada, cada assunto pesado. Quando eu vi, eu estava agindo igual a elas. Eu fui influenciada. Agora eu chamo a sua atenção para o final do texto dela.
graças a Deus a empresa faliu e eu fui mandado embora. Dá graças a Deus pela desgraça. JR, pastor, enquanto falava, eu voltei aqui, pastor, há 40 anos atrás, que eu tenho 41 anos de batizado, convertido. Quando eu tinha 1 ano de convertido, Sim. tinha uma garota que, antes mesmo de me converter, eu já gostava dela, já tinha olho nela. Mas eu já tinha 1 ano de convertido. Coincidiu de eu passar em frente à casa dela, pedir um copo d'água à tia e tal. E ela deve estar me ouvindo lá, Jaqueline. Aí começamos a conversar e deu namoro. E eu era 1 ano de crente, novo crente. Mas aquela conversa, mas logo falei com ela, olha, a gente precisa combinar sobre domingo, porque domingo eu vou para a igreja. Ah, você é crente? Sim. Já fui dando as cartas, dizendo. E combinamos, se eu passava antes na casa dela, ou depois do culto. Eu lembro que o primeiro domingo eu passei antes e ela foi até o ponto do ônibus comigo, entrei no ônibus e fui embora para a igreja, para a Unijovem. Ela ficou me olhando, lembro do rostinho dela me olhando, tipo, poxa, me largando aqui indo para a igreja. Isso foram alguns domingos. E ela me perguntava sobre a igreja. Não comecei a namorá-la para ganhá-la para Jesus, eu queria namorá-la. Só que ela um dia, quando eu cheguei na sua casa, ela já estava de banho tomada, a mãe falou, acho que ela quer ir para a igreja com você. Ela ficou interessada e foi para a igreja comigo. E se converteu. E estamos casados, né? Há 36 anos, né? Vou fazer 37. Então, não foi com o objetivo de ganhá-la para Jesus. Eu queria ganhá-la para mim mesmo. Mas eu posso afirmar, se você quer ganhar alguém para Jesus, ganhe primeiro para você. Porque como que um crente pode ganhar alguém para Jesus se a pessoa de Jesus mais próxima dele é você? Você pode repetir a frase, só para ver se eu entendi, pastor? Não, o senhor pode repetir? Se você quer ganhar alguém para Jesus, ganhe primeiro para você. Sim, então eu entendi mesmo. Então eu entendi mesmo. Quero saber se vocês concordam. Eu acho, pastor, a sua história é bonita e eu acho, né, que pode até que ser válida. uma exceção, mas não, eu creio que ser uma caso. exceção e principalmente hoje. Quando a gente fala de casamentos, o meu já tem 20 anos, né? E eu olho para a juventude hoje, o olhar é totalmente diferente, porque antigamente tinha um namoro, com um noivado, um casamento, era pega na mão, a gente namorava no sofá sentado, com o olho do pai, com o olho da mãe. Hoje não. Hoje, desculpa aqui a palavra, hoje eles se pegam lá fora e para depois descobrir, você é crente, eu não sabia, porque eu nem entendia, porque a gente já namorou, a gente já beijou, qual o seu nome? Então, hoje tudo mudou tanto, que eu acho cada vez mais difícil e impossível, né? É claro que há exceções, e aqui eu não posso dizer que não acontece, que aí vai vir uma enxurrada de ouvintes dizendo, comigo foi assim, eu casei, tá tudo bem, mas eu creio hoje, fazendo um paralelo de tudo que a gente cuida, né, nos bastidores, enquanto pastores, de tudo que a gente vê na sociedade e na mídia, né, esmagadora, eu acho que a minoria dá certo. É verdade. A gente acompanha os jovens, até o presbítero Marcelo acompanha comigo alguns gabinetes, e a gente vê que hoje é muito, muito complicado o jovem cristão, quando se relaciona com o jovem que não tem os mesmos princípios, facilmente se corrompe, facilmente se deixa levar. Agora, o que o pastor está falando aqui é interessante, porque se você não ganha a pessoa para si, ou seja, se a pessoa não ganha a sua confiança, se a pessoa não ganha o seu bom exemplo, o seu bom testemunho, como é que ela vai ver Cristo na tua vida? É isso? É isso. Não, porque eu entendi o seguinte. Eu posso entender isso, como posso não entender isso, porque a frase, ela dá margem para as duas coisas. E pode ser porque também se tá falando de uma namorada, ganhar dela primeiro, meu querido, não é vínculo não. Não é vínculo não, senhor. E se ela ganhasse primeiro e não ganhasse pra Cristo? Uma coisa aí, a pastora, por isso que eu fiz aqui o destaque, gente, porque é o seguinte, é rádio. Então não deixei claro, né? Não, o senhor deixou claro. É que o senhor quis dizer uma coisa e disse de maneira clara aquilo que o senhor quis dizer. Só que o que o senhor quis dizer pode dar margem para outro entendimento, como tudo que a gente fala. Então, a gente precisa trazer isso. Eu peço desculpas a vocês, porque é bom explicar, porque rádio é assim. O rádio é um veículo que você está ouvindo fazendo outras coisas. Você não está só ouvindo rádio. As pessoas não assistem para em frente ao rádio. Quem está vendo a gente pela internet, pelo Face, está acompanhando. Aí sim, entendeu? Tá visualizando, mas demais não. Então, sim,
Uma coisa é você ganhar. Um ouvinte aqui diz, olha, eu entendi que quando o pastor diz ganhe primeiro para você, ele fala de testemunho, de tratar com vínculo, afeto, criar laços, independente do tipo de relacionamento. Então esse é um entendimento que eu também entendi que esse é possível. Isso. Mas quando se dá o exemplo da namorada, olha, eu usei o exemplo da namorada para depois. Sim. É porque é o seguinte, da namorada foi por isso que eu falei sobre a questão, e a pastora entendeu bem, quer dizer, que existia a possibilidade desse outro entendimento. Então, para poder resumir, o pastor não está dizendo o seguinte, olha, se você está interessado em uma pessoa, ganhe a pessoa e depois evangelize. Né? Nós estamos falando de ganhar a pessoa no sentido de testemunho, né? De respeito, até o respeito aí é uma coisa fundamental. Então não precisa ter beijinho, não precisa ter nada, porque está evangelizando, evangelizando. É isso, gente? É isso. Vamos encerrar esse assunto, hein? O JR ganha homens, mulheres, velho, criança, ganha todo mundo. Muito bem, são 11h35. Quero agradecer a você que está nos acompanhando até agora aqui no Facebook, a nossa transmissão da nossa live de abertura, muito obrigado. Nós continuamos aqui pelo nosso aplicativo, pelo nosso site, claro, em 93,3 a 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. E aí, Marcela Bastos? Então, uma passageira abriu a porta de emergência de um avião lá na China porque ela estava se sentindo muito abafada a bordo. O incidente aconteceu um pouquinho antes da decolagem da aeronave. E aí, diante da reclamação da passageira, comissários de bordo chegaram a alertar a passageira para que ela não abrisse a porta de emergência, mas ela não deu ouvidos não, e atrás de ar fresco ela abriu a porta. Bom, chamados pela tripulação, os policiais entraram no avião, retiraram a passageira, que pode inclusive ficar presa por até 15 dias, de acordo com a Lei de Segurança Pública. Em ambiente chinesa. Fechado ou aberto? Pois é. A irmã chinesa aqui, a irmã da China precisa de um ar aqui, quer dizer, pouco antes da decolagem. Que para muita gente é um momento de sufoco. Tensão. Literalmente sufoco. Tem gente que fica tensa. Né? E aí ela abriu lá. Abriu lá. E aí a nossa pergunta é: como lidar com as situações que muitas vezes abafam a nossa alma? Há um tempo certo para abrir a porta e despressurizar? E a gente cita Salmo 19:7, que diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Debatedores. Bom, eu quero dizer aqui que já aconteceu de eu passar mal num voo, né? E era um voo comercial, pequenininho, né? E foi quando eu li aqui a primeira vez, entendendo essa história dessa chinesa, eu lembro que eu passei mal e aí eu fui pro banheiro. O banheiro do avião é tão menor que eu passei mais mal ainda e pedi ajuda de todos. Mas depois eu me estabilizei e hoje eu entro no avião não tão tranquila, dou a mão pro meu marido e oro. Eu acho que nesse momento aqui todo mundo fica mais crente, né, pastores? Né, a gente ora. Mas falando sobre aflições da alma que nos abafam, eu separei um texto que eu acho muito tremendo, que é Isaías 26, versículo 3 e 4, que diz: ter paz em meio às aflições. Tu conservas em paz aquele cuja mente está em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Eu acho tremenda essa parte A, que diz cuja mente está em ti. A nossa mente, em muitos momentos da vida, nos difíceis momentos da vida, precisam realmente estar em Deus, porque é Ele que nos dá paz interior. Às vezes vai ter a palavra de alguém que vai estar dizendo: olha, estou aqui, estou te ajudando, mas o Espírito Santo de Deus é o agente principal de, no momento em que você vai olhar para o lado e pode não ter ninguém fisicamente, Deus está com você em todos os momentos, e é nisso que eu creio, JR. JR, todos precisamos do refrigério do Senhor, sem dúvida alguma, todos sem exceção. Agora, no caso da chinesa, enfim, ela, a não ser que fosse um caso pontual, uma exceção, perdoa-se a ela, né? Não pela intransigência, pela atitude da polícia ter que tirá-la, mas se ela já sabia que tivesse claustrofobia, né? Ali aquela dificuldade de ficar num lugar fechado, ela não podia viajar de avião, mas ela foi infringir uma norma, não pode abrir a porta, não pode, de jeito nenhum.
Então temos que seguir regras, nós temos que seguir regras. Agora, casos pontuais, eu fui dar uma clínica de aconselhamento pastoral, de capelania hospitalar. E lá naquele grupo, logo em 10 minutos de começo de palestra, teve uma pessoa que falou: pastor, eu tenho muita dificuldade de entrar em hospital. Eu falei: então, minha irmã, a senhora me desculpe, mas a senhora não poderia estar nesse grupo aqui. Porque aquele grupo é para quem, ao contrário, Sim. gosta de hospital ou está disposto, ou nunca entrou, mas não tem dificuldade, ou vai descobrir depois. Se a pessoa já sabe que tem problema, por que não? Então, todos precisamos de refrigério do Senhor. Agora, pontualmente, em alguns momentos. Agora, há pessoas que vivem aflitas o tempo todo e isso temos que ter cuidado. Então, eu só quero voltar um pouquinho só, JR, para não fugir do assunto aqui. Quando falávamos lá de andar com grupos, por exemplo, teve um tempo atrás que alguém falou: pastor, não se envolva com política. Eu falei: mas por quê? Porque sou pastor e tal. Não, crente nenhum deve se envolver com política. Por quê? Porque política corrompe. E eu disse assim: eu não creio nisso. A política não corrompe. Eu creio que a política revela o corrupto. Então, o crente, ele deve, ao contrário de se afastar da política, acho que ele deve se envolver. O senhor está animado hoje para entrar em polêmica. O homem acordou hoje e disse: hoje acordei com a intenção agora, de polemizar lá no debate. Agora, se eu tenho dificuldade, se eu sei que eu tenho fraqueza, eu sou facilmente conduzido. É melhor não mexer. Melhor não me envolver naquilo lá. Agora, quando então, se a pessoa tem dificuldade de entrar em avião, por que vai entrar? Quando você imagina o avião como a vida e que você tem momentos de sufoco e que existe a necessidade, quantas vezes você sair do problema ou você abrir a porta e dizer assim: Senhor, me ajuda, me socorre, que essa é a ideia, a aplicação é essa, né? A aplicação é de você identificar que tem um avião, tá ali, é um momento difícil, tenso, ela sufocada, ao mesmo tempo ela não se preocupou com os outros, se preocupou com ela. Então, às vezes, tem circunstâncias que você está sufocado, mas que os outros não estão. Quem está sufocado é você. E você julga como se todos os outros também estiverem. É complicado isso. Então, JR, primeiro eu quero dizer para o ouvinte que o dia de despressurizar é hoje, ok? Hoje é o dia. E o tempo é agora. Eu lembro quando eu era mais novo, né? Na escola, a gente escrevia e o caderno ele tinha margens, tanto à esquerda quanto para a direita. Algumas vezes eu tive caderno sem margens, eu tive que fazer. Porque ter um caderno sem margem me fazia escrever até o limite. Então eu não conseguia lidar com o inesperado, com o erro, com a dificuldade quando não se tem margem. Com a margem, tinha um espaço ali reservado, porque qualquer emergência eu poderia acionar ela. O problema é que as pessoas hoje querem ter uma vida sem margens. Nós estamos usando aqui um texto que ele foi escrito por alguém que teve margem. Por exemplo, o texto do Salmo 19 começa com uma contemplação. Ele contempla o céu, ele vê o sol todo dia saindo de um lugar, indo para o outro, ele observa tudo o que acontece, ele começa a descrever e a conclusão que ele chega é: a lei do Senhor é perfeita. Agora eu vou pegar aquele manual que eu deixei de lado da hermenêutica e vou botar no bolso, ok? Então perceba, não há lei escrita para esse rapaz que está escrevendo o Salmo 119, o Salmo 19. Por quê? Porque a lei, ela era dificilmente copiada. Essa lei que ele está se referindo aqui é a lei que ele observa, a lei da natureza. Para você observar o que Deus faz, você precisa contemplar, você precisa ter margem, você precisa estar despressurizado. Entende? Senão você não consegue fazer isso. Então o dia é hoje, a gente precisa lidar com isso hoje. Nós vivemos numa sociedade sem margens. Quanto mais ocupado você estiver, mais bem-sucedido você será. Quanto mais fechado, abafado você tiver, você vive sob o estigma de alguém que é bem-sucedido. E a gente precisa mudar isso. Mas não é mudar quando a gente realmente percebe que chegou ao limite. É você se planejar para mudar antes, para ter uma vida com margem antes, se disciplinar para isso antes, fazer pequenas coisas no seu dia a dia, no seu cotidiano, que desestressem você, que tirem você desse sufoco. Né? Você tem que começar agora, não é esperar entrar no avião, porque entrar no avião e se sentir sufocado é só uma consequência da sua postura diária. Verdade. E a gente...
Pode falar. Não, só para completar, que eu citei um episódio meu, né, em particular, do avião. Eu tive que, dentro do avião, que não havia como sair, me adaptar dentro de um ambiente que eu estava passando mal, que aparentemente não havia saída. Então, eu busquei realmente forças em Deus, e eu falo de um episódio meu particular. Eu busquei forças em Deus porque não haviam portas para que eu descesse, e eu estava ali sentindo o avião decolando e deveria estar sentada, né, com cinto afivelado, e eu estava passando muito mal mesmo. E naquele momento ali eu olhei para a aeromoça e eu falei, eu vou orar. E aí, passando muito mal, segurei nela e ela depois até ri, né, porque o avião todo percebeu que eu estava passando mal, mas eu entendi que às vezes você está num local que não há aquela saída que você tanto deseja. Que o meu desejo era sair correndo do avião. A saída foi, dentro do ambiente onde não havia saída, buscar uma saída em Deus. E naquele momento, o Espírito Santo é que foi o condutor de me trazer para o eixo, Glória a Deus, de estabilizar as minhas emoções. Isso. E é isso que acontece hoje em dia com muitos de nós, né? É verdade. E você está falando aí justamente sobre superar medos, né? Sim. Superar obstáculos. Eu lembro também que eu tinha uma dificuldade muito grande em frequentar o hospital e visitar em hospitais. E hoje, Deus me colocou como diretor de um hospital. Oh. Então, assim, a gente teve que passar para superar justamente o medo de agulhas, de ver agulhas, aquelas bolsas de soro. E Deus fez aí, através do Espírito Santo, uma obra da minha vida, que é superar esse medo, esse trauma de hospital. Por essa lógica, alguém que tem medo de avião pode virar piloto, comissária de bordo, comissário de bordo, não é isso? Pode ter uma experiência como essa aí. Muito bem, a saída quem nos dá é o Senhor, na hora dele, para a glória dele. Vamos em frente. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Ô Marcela Bastos, além do nosso Debate 93, que está no Spotify, fale comigo. Ele quer que eu fale como eu falo ou como você fala? Spotify. Spotify. Nós temos também as amigas, né? As amigas também estão tanto no Spotify quanto no YouTube. No YouTube, o que a gente tem das amigas Pílulas. são os programas que nós tivemos aqui ao longo da temporada de verão. Então, aquelas 2 horas de programa. Agora, no Spotify, o que nós temos é o que a gente chama de as amigas drops. A drops. É meia horinha. Com pílulas na cabeça, drops. Pílulas, não deixa de ser, né? Meia horinha, então nós temos lá. O primeiro programa é com a Amanda Vanessa, tá? Engraçadíssimo. Não ela é engraçada? Ela é muito engraçada, ela é nordestina. E é muito interessante a gente falar das coisas de Deus, mas de uma maneira tão leve. E ela fala da maneira como ela ouviu a voz de Deus orientando sobre o futuro dela, sobre aquilo que Deus tinha para ela, até na questão relacional. Tá no Spotify. Tá no Spotify. É procurar as amigas. As amigas. A com Z, A-Z-A amigas. A-Z amigas. As amigas. Muito bem, também temos lá o nosso estudo 93, está disponível para todos, e o Goodcast da 93 com as matérias sobre a Amazônia e também a entrevista sobre o Logos Hope. Tudo isso já disponível no Spotify. 11 horas e 48 minutos no Rio. O Alan Moult, ele é um canadense, ele tem 1,57 m. O que significa que ele é cerca assim, de 18 centímetros mais baixo que a média dos homens de seu país. Em entrevista, ele contou que ser baixinho na sociedade ocidental é horrível. Segundo ele, há preconceito. Inclusive, segundo o que ele diz, ele chega a receber salários mais baixos. Os baixinhos, homens... Isso é estranho. É o que ele diz, a experiência dele. Depende da atividade. É a experiência do canadense aqui. Aí no Canadá, eles pagam menos quem é menor? A experiência dele, ele garante na entrevista para a BBC que sim, entendeu? E ele disse que além desse fato, ele ainda tem que enfrentar as pessoas dizendo assim, não reclama sobre isso não, que isso é bobagem. Exatamente o que a gente está fazendo aqui. E aí ele fala que apesar de ter sofrido muitos problemas desde a infância, ele falou que agora ele aprendeu a se aceitar. E aí a gente pergunta, como compreender a nossa identidade em Cristo e não permitir que a nossa alegria seja roubada por coisas que a gente acaba achando que a gente deveria ter ou deveria ser. João 1,12 diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Debatedores queridos, é uma
questão que aí está, muita gente luta contra isso. A gente pode parecer uma coisa menos importante, mas ela não é. As características físicas nos acompanham desde o nascimento. Quando a criança nasce, tem muita gente que diz que ele nasce com cara de quê? Quem? Joelho. Todo mundo sabe. Entendeu? Tem criança que nasce, segundo essas pessoas, com cara de joelho. E você tem esse impacto. Às vezes o joelho fica, a pessoa a carinha de joelho continua. Aí fica ali uma marca, uma característica que uma pessoa tem. E acaba tendo o bullying, a zoeira, mas isso aí, chega uma determinada fase, isso passa. Mas essa característica que o Alan traz aqui é uma que vai acompanhá-lo. Eu queria dizer pro Alan, se ele escreveu, deve estar nos ouvindo também. Lembrando o Alan é um canadense, é uma reportagem sobre a qual nós estamos interagindo aqui no Debate 93. Da moça aqui, né? Ok. Então, o Rui Barbosa, quando chegou para dar uma palestra na Inglaterra, certa vez, e muitos ingleses, a maioria alto, né? Como canadenses também, e havia o lugar ali de colocar o chapéu. E ele foi tentar colocar o seu chapéu na pontinha do pé, ainda não conseguia, não dava altura. E chegou ao lado dele um canadense da altura, mais alto que ele, claro, e gentilmente pegou o chapéu da sua mão e colocou no lugar, porém riu. Ele percebeu que estava rindo dele, porque ele era baixinho. E ele, daquele jeito dele, quem o conheceu, quantos aqui o conheceram? Eu não tive o privilégio, né? Mas ele falou assim, fizeram isso aqui para homens grandes e não para grandes homens. E o cara riu dele, ele riu do cara. Então eu penso que a pessoa tem que buscar a sua qualidade. E dizer que ser baixinho não é qualidade, quem disse que ser alto é qualidade? Depende. Qualidade não está na altura da pessoa, no peso da pessoa, na cor da pele da pessoa. A pessoa tem qualidades internas, qualidades naturais. Agora, se você é visto com desprezo naquilo que você é baixinho ou de cor da pele, você tem que transformar isso em qualidade naquilo que você é, como o Rui Barbosa o fez. O ouvinte nossa está dizendo Garrincha, que Zaqueu era baixinho e era rico. O ouvinte aqui tá contando. Isso. E corrupto também. Claro. Vamos só acrescentar. Mas, só para tentar completar aqui, Garrincha era considerado um imbecil, uma pessoa tola. E eu sou da região dele, moro lá, conheço pessoa, batizei uma filha dele, inclusive. Considerado um boboca. Mas o quê? Na conversação, mas dentro do campo ele era um gênio. Então, podiam discriminar ele, zombar dele na maneira dele falar, na maneira dele proceder, mas dentro do futebol ele é aplaudido, dentro do campo ele é aplaudido. E aí, debatedores? Eu penso que quando a gente fala, né, vou falar dessa história em si, que muito me chamou a atenção, claro que para nós aqui a altura não seria um problema, sendo muito alto, muito baixo, mas o que me chamou a atenção nessa história é a questão de que a geografia onde ele mora, isso é primordial. Ser baixo é a minoria. Então, as informações esmagadoras externas para ele são pejorativas, né? Ele não vive, vamos dizer assim, uma vida normal, porque toda hora ele é lembrado que ele é baixo, seja o salário, seja olhando outros homens, seja a sociedade dizendo, você é pequeno demais para um canadense, você é pequeno demais, então não merece ter um salário à altura. De repente as mulheres não olhariam com o olhar de uma pessoa que, poxa, eu gostaria de namorá-lo. Não, ele é muito baixo, ele é abaixo da média. Então, a altura dele não é só um fator genético, né, que o acompanha. Se tornou uma questão não só também emocional, mas uma questão de vida. Vamos dizer que a qualidade lhe foi tirada por ele ser menor. Existe uma enfermidade, né? Nanismo. A pessoa tem uma dificuldade, realmente tem alguns tipos de tratamento mais recentes. Hein? E não é o caso dele, mas existem tratamentos mais recentes que podem estimular o crescimento, etc. Mas não é o caso aqui. Quer dizer, até a altura dele, qual a altura dele, Marcelo? 1,57 para o país dele. Agora, para nós aqui também é baixinho. Para nós é baixo, entendeu? Lá, né? E aqui a média para o homem é 1,73 m e a média para as mulheres é 1,60 m. Média. Bom, JR, duas coisas aqui me preocupam bastante, né? Coisas que achamos que deveríamos ter e ser. Ou seja, você não tem e você não é. E o que fazer quando isso rouba a sua alegria? Então eu queria dar duas palavras. A primeira é
primeiro, Deus deve ser o nosso contentamento. Deus é que deve ser a nossa alegria, certo? Deus é o grande provedor. Então, assim, se a gente está contente em Deus, né, a gente não precisa de coisas, sabe? Você pode todas as coisas com a força que Ele te dá. Então, você não precisa de coisas. Agora, em relação ao ser, que é a nossa crise principal, a gente vive entrando em crise existencial, porque eu não sou o que eu deveria ser e tal. Isso tudo tem muito a ver com a nossa preocupação com o que as outras pessoas pensam ao nosso respeito. Então eu vou te dar um versículo, alguns versículos que são libertadores, que eu marquei na minha Bíblia e eu espero que você marque também para não esquecer. De vez em quando dê uma olhadinha nela, tá? Paulo diz aos Coríntios, em 1 Coríntios 4, versículo 3 e 4. Ele diz assim: mas para mim não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. Então o que Paulo está dizendo? Não estou preocupado com o que vocês pensam, com o que um tribunal pensa, nem com o que eu mesmo penso sobre mim. Que Deus seja o meu juiz. Que Ele me avalie, que Ele me julgue. Então o que Deus pensa sobre você é o mais importante, porque até mesmo a gente tem uma visão errada sobre nós. Então fique com o que Deus diz sobre você. E Deus diz que você, independentemente de quem você é, do que você tem, você é uma pessoa amada em Cristo Jesus. Uma pessoa que Ele deu o Filho por você. Verdade. Ouvintes compartilhando as suas histórias aqui, uma delas dizendo: coitada de mim, JR, eu tenho 1,50 m. Aí vem uma outra ouvinte: JR, eu tenho 1,51 m. E olha, viu, nos pequenos frascos estão os melhores perfumes. Obrigado, ouvinte. 2 casos assim, um bíblico, né, e outro no meio do esporte, sobre altura. Saul, quando foi ungido rei, ele era o mais alto do seu povo. O mais alto batia, em média, nos ombros de Saul, né? E depois veio Davi, o seu sucessor, que alguns historiadores dizem que ele tinha aí por volta de 1,5 m, 1,56 m, né? Nós temos a comparação de uma pessoa que era, extremos, ao olhar, extremos, ao olhar do povo, esse daí é o nosso rei, poxa, o cara tem uma boa aparência, o cara é alto, forte. E do outro lado, Davi, que era pequeno, mas que fez coisas maiores, né, e conquistou mais do que Saul. E eu lembro também de outro personagem, que é o Maurício, o levantador da seleção brasileira de vôlei, que na época ele era considerado baixo para aquilo que ele vinha desempenhar, que era o levantador. Geralmente o levantador tinha 2,10 m, 2,15 m, e ele por volta de 1,80 m, e foi considerado aí, ganhou 2 medalhas olímpicas, foi considerado aí um dos melhores levantadores do mundo. Então, a altura não quer definir muita coisa, não. Não é documento. Ouvinte dizendo: meu pai é baixinho como esse canadense. Mesmo assim, é um grande exemplo para mim, para os irmãos da igreja, no trabalho. O que realmente importa é o caráter. Compartilha aqui um dos nossos queridos ouvintes. Eu quero lembrá-los que Getúlio Vargas, um dos maiores presidentes em termos de repercussão, em termos de visibilidade da história do Brasil, tinha 1,63 m. Era considerado naturalmente um homem baixo. Madre Teresa de Calcutá, um dos maiores exemplos de entrega, de dedicação ao próximo, tinha 1,52 m. 1,52 m. Eu nunca vi. A Rainha Elizabeth, a Rainha Elizabeth II, né, do Reino Unido, grande rainha, que está lá, 577 anos, né? Ela é rainha há séculos. Há séculos, né? Ela tem 1,63 m de altura. E é imortal. 1,63 m de altura. Então, essa é um ponto que traz pra gente bastante visibilidade quanto à não importância da altura. JR. O Rui Barbosa tinha 1,57 m. Então essa descrição de altura, ela é importante pra gente entender que aquele que é mais alto ou aquele que é mais baixo, diante de Deus, eles são absolutamente iguais. Não existe essa diferença. Se as pessoas fazem ou interpretam de forma diferente, isso não quer dizer que elas estejam certas. Então, não se sinta diminuído por ser alto
ou por ser baixo. Ou gordo ou magro. Não se sinta diminuído por questões outras. Guarde o seu coração na presença de Deus, preserve-se diante dele, porque Deus tem muito para nós. E agora uma palavra para quem ou é baixo e zoa o alto, ou pro alto que zoa o baixo, ou mal que o gordo, e todo mundo que zoa todo mundo. Tem certas coisas que incomodam as pessoas. Tem certas coisas que produzem uma certa aflição, até um trauma. Cuidado com aquilo que você fala. Pode parecer engraçado para você, mas pode não ser engraçado para todo mundo. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Muito bem, minha gente, vou agradecendo com carinho e gratidão os nossos queridos debatedores presentes hoje aqui conosco. Muito obrigado pela presença, querido pastor Júnior César, um abraço, meu irmão. Obrigado, JR, um beijo em todos aí. Quero deixar um abraço especial aqui para os irmãos da Igreja Presbiteriana de Genópolis, que me receberam domingo lá com muita alegria. Deus abençoe a todos. Maravilha, muito obrigado, pastora Sabrina Stellet. Obrigada a você, JR, debatedores. Quero deixar um abraço para a minha igreja que está ouvindo unanimemente, né? Igreja Caráter de Cristo em São João de Meriti, vos amo. Meus filhos que estão, um na faculdade, outro na escola. Mamãe já está chegando em casa e muito obrigada por estar aqui. Meu esposo, te amo e obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, pastor Luiz Antônio Vieira. JR, Marcela e queridos debatedores ouvintes, ficou com gosto de quero mais. Eu e o pastor Júnior aqui ficamos com, né, na vontade de falar, mas fica por uma próxima. Uma alegria muito grande estar aqui, meu abraço para a Primeira Igreja Batista em Piabetá e também para o 34º Batalhão, os policiais ali do Batalhão de Magé, mandaram um zap para mim dizendo: pastor, estamos ouvindo a 93. Obrigado, um abraço gente. A todos. Pastor Wesley Fontes, obrigado, um abraço. Um abraço a todos os nossos ouvintes, debatedores. Sempre é um privilégio, uma honra muito grande estar aqui com vocês. E eu quero deixar aqui uma palavra para a família do Pietro, né, que infelizmente veio a óbito, seu pai Rafael, sua mãe Daniele. Nós estamos orando por vocês. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai consolar nessa hora tão dura de grande dor. Amém, que Deus assim age, com a graça e a misericórdia dele. Marcela Bastos, hoje é dia do idoso. Olha aí. Não é isso? Que você tá me não, que eu tô esperando é interação, né? Interação. É verdade, JR. Hoje é dia do idoso. É verdade, JR. Hoje é dia do idoso. 1º de outubro tem como objetivo a valorização do idoso. O texto que você fez, estou lendo aqui, até o ano de 2006, essa data era celebrada no dia 27 de setembro. O pessoal gosta de mudar a data. O pessoal gosta de mudar a data. O radialista mudou. O radialista mudou, isso não é bom. Deixa o radialista no 21 de setembro. Mas vamos comemorar setembro, outubro, novembro e vamos em frente, né? Parabéns aqui aos idosos que estão nos acompanhando. E é um carinho muito grande. Que audiência que a gente tem entre os idosos, né, Marcela? E são muito especiais e digo aos mais jovens, sentem e conversem com os mais idosos. Vocês vão aprender muita coisa. Aprendam mesmo. Aqui muita gente, Marcela, falando sobre a questão da altura. Ela diz aqui, todo baixinho que eu conheço é trabalhador, diz aqui. Eu também acho. Tem gente que diz que a baixinha é invocada. O pessoal fala que a mulher baixa é a mulher brava. Ouvinte dizendo, JR, eu tenho 1,54 m, aliás, 54, tá até 45. Tenho 1,45 m, sou muito feliz com o meu Deus e posso usar salto 15. Ô, Glória! Verdade, é uma vantagem nossa. Olha aí. Meu marido é baixinho, não trocaria ele por um de 2 metros de jeito nenhum. Conta aqui, ouvinte. Muito obrigado aqui, gente acompanhando a gente, dizendo a sua altura, dizendo a sua idade. Esse povo de Deus é maravilhoso. Que Deus continue abençoando cada um deles em nome de Jesus. A gente tá junto com os baixinhos, a gente não, eu, né? Vamos lá, aniversariantes de hoje, parabéns. Pastor Jerônimo Soares, da Igreja Presbiteriana ali em Colégio. Pastor Paulo Modesto, da Igreja Metodista em Realengo. Pastor Adélio Martins, que é da Igreja Unção Dobrada, no quilômetro 32. Também é aniversário do pastor Aloysio Cordeiro, que é da Assembleia de Deus Carvalho de Justiça em Bom Sucesso. Do pastor Daniel Silva, que é da PIB do Flamengo. E do pastor Marcos Marinatti, que é do projeto Renovar em Nilópolis. Muito obrigado, Marcela. Quer se despedir dos ouvintes, Marcela? Um beijo, até amanhã, com a graça do nosso Deus, se assim nos permitir. Maravilha. Obrigado aos queridos ouvintes que encaminharam aqui os aniversariantes dos seus pastores. Nós vamos orar e vamos agradecer a Deus pela vida deles, essas datas importantes, esposas, igrejas, cidades. Nós sempre queremos homenagear e honrar com alegria
Nós vamos orar pelos assuntos que nós tratamos hoje. Nós vamos orar uns pelos outros, vamos orar pela sua vida, ouvinte. Vamos orar e clamar ao Senhor para que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça. Vamos orar de igual forma pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez, nós nos colocamos diante de Ti e rogamos as Tuas bênçãos pelos nossos queridos pastores que aniversariaram. Pastor Jerônimo, Paulo Modesto, Adélio Martins, Aloysio Cordeiro, Daniel Silva e Marcos Marinatti. Que o Senhor derrame bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um deles. Que o Senhor também nos ensine, ó Pai, a ser sal, não para matar, mas para preservar a vida. Que o Senhor também, ó Pai, nos ensine a ter uma vida correta diante de Ti, levando o Teu Evangelho às pessoas, fazendo com que o nosso relacionamento com elas seja profundamente transformador. Que o Senhor continue abençoando essa rádio, que ela continue usando esse canal de bênçãos para poder alcançar tantas e tantas pessoas com a Tua palavra. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.